Assim, desde criança a gente notícia, ouvi falar, né? Através do rádio, e minha tia colecionava as revistas Cruzeiro, então sempre via, né, fotos dos artistas de cinema, né? Então era uma coisa assim meio mágica para nós, né? E na cidade vizinha tinha um cinema em Rubiataba, né? Mas é uma coisa muito rara a gente ir ao cinema, o pai levar um filho ao cinema. A gente vem de uma família muito pobre e eu vim a entrar numa sala de cinema muito tarde, muito mais tarde, né? Eu sou de 63, né? E assim, mas os primeiros contatos mesmo foi meio assim, através do circo, né? O circo levava cinema, mas era à noite, então era mais filme para adulto, né? Geralmente era filme para adulto, né? E esses filmes de bang bang. Mas eu me lembro de uma coisa que era o que a gente fazia na catequese, né? Que era o contato do cinema de lanterninha, né? Então a gente via eles fazendo lá e eles tinham as técnicas, trazia da Alemanha e tudo mais, era com as maquinetas interessantes, tá? E nós copiávamos no quintal de casa, a gente fazia isso. Nós pegava papel de cigarro, certo? Na rua, né? Que é coisa rara também, porque na época o pessoal tudo fumava cigarro de palha, né? Então aquele papel transparente, desenhava com caneta, bem reforçado, né? Ia para o paiola de casa e a gente cobrava uns ingressinhos, umas coisas, tampinha de garrafa, algumas coisas, e a gente projetava as cenas, né? Fazia uma manivelinha e ia passando cena por cena na parede desses desenhos feitos, né? Que geralmente era historinha infantil. E eu só fui lembrar disso muito tempo depois, quando eu fui lembrar dessas experiências, realmente recuperar essas experiências, quando eu estava lá no FICA, né, e que me perguntaram qual foi minha primeira experiência com cinema, né? Foi que eu fui lembrar disso. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foi o Marcelino Põe Vinho, certo? Foi no cinema de Rubiataba, né? E eu lembro que eu fiquei com muito medo, né? Eu estava vendo aquelas imagens e ficava com muito medo daquela história de um cara, sabe, aparecer para um menino, enfim, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu não sabia até que ponto que aquilo que estava acontecendo lá na minha frente, certo, era uma coisa real ou não, né? Então, aquelas imagens povoaram e eu sempre trouxe do cinema um lugar assim, muito onírico, muito cheio de pavor, sabe? Por causa das coisas que eu não podia assistir, porque eu era de menor, né? Não podia entrar nas cenas, né? Que era aquilo, o filme que passava era de bang bang e o menino podia entrar, aí era de mulher pelada, né? E depois a segunda experiência que eu tive foi em Mozarlândia. Eu lembro que eu assisti um filme chamado Machiste no Inferno. E era o terror, né? O cara descia ao inferno. Também marcou muito aquela história. Fiquei muito tempo sem ver filme, né? Então, quando eu me interessei para o cinema e tal, as pessoas começaram a dizer, olha, assista isso, assista aquilo e tal, né? E realmente eu não tinha visto quase nada de cinema e dei de cara, por exemplo, com Fellini, sabe? Eu vi aquelas imagens, aquelas cenas, assim, uma coisa simplória e ao mesmo tempo muito maluca, sabe? E aquilo parecia muito com o que eu gostava de ver, né? Eu fiquei muito impressionado, né? E quis ver outros filmes. Mas, assim, atualmente eu gosto muito do Quentin Tarantino, né? Eu gosto dos filmes dele, assim, e
e do Almodóvar também. E mais filmes antigos deles, né? Eu gosto desses filmes, né? E não digo que isso influencia, que isso é um estilo que eu persigo, não. Eu gosto de ver, né? Glauber Rocha também, acho fantástico, né? Aqui no Brasil, eu acho que é a nossa referência, sempre vai ser. Eu sempre digo para o pessoal lá de Nova América, né, que o lugar onde a gente vive é paisagem, certo? Então as pessoas também, sabe? Parece que as pessoas são personagens, as pessoas são tecidas, não é? Elas não saem em grupo como aqui, que você, como numa cidade grande, sabe? Cada pessoa é um mundo e ela tem uma composição nela, sabe? Agora mesmo filmando Folia de Reis, tem um cara lá que tem um bigode enorme, sabe? E se tirar o bigode dele, ele não existe, sabe? Ele existe por aquilo, né? Ele é consciente do lugar dele na paisagem, inclusive. Uma coisa que eu e fico impressionado até hoje é como ainda há contadores de história naquele lugar, porque o lugar, se você chega lá, você pensa assim, isso aqui é lugar comum, porque é absolutamente invadido pela indústria cultural, sabe? As pessoas conversam, andam e se comportam como os cariocas e os paulistas. Na verdade, o que a TV brasileira tem feito conosco é isso, sabe? Você vê, na época da novela Caminho das Índias, o pessoal está no Caminho das Índias, certo? Na época da Dança do Ventre, está todo mundo a lá Dança do Ventre, certo? Então, isso é um problema. Eu acho que o cinema, ele contribui muito. E nesse caso lá, né, quer dizer, eu não digo que houve uma mudança, mas tem promessa. A gente vai, assim, apurando, né, a maneira de olhar as coisas, na verdade. A Vida Não Vive, ela é inspirada numa reflexão do Adorno sobre a vida danificada, né? E interessante você falar isso, que eu mostrei meus filmes, na faculdade, agora eu mostrei para os meus alunos de Filosofia da Arte. E eles disseram, nossa, que mudança que tem desse primeiro, que era A Vida Não Vive, que eles acharam muito chocante e dramático, para o Sonho de Humanidade, que é bastante poético, os papagaios falando e tal. Falei, olha, na verdade, existe uma maneira diferente de abordar esse drama, né? Mas eu não vejo uma mudança assim, é um amadurecimento, né, na forma de abordar o tema. Porque se você vê um papagaio pedindo café, é a mesma coisa de um bicho esmagado no meio da estrada, sabe? É uma tortura. As pessoas não veem, as pessoas riem, acham graça, mas na verdade criar um bicho dentro de casa, né, sob o signo do nosso comportamento é uma tortura também, velada, mas é uma tortura, né? Mas o cinema também nasceu, né, dessa minha história de sala de aula, de contar história, porque quem está em sala de aula está contando história. Eu sou um contador de história, né? Graças a Deus eu herdei isso do povo lá de Nova América, que conta causo. Então, desde pequeno, as comadres da minha mãe vêm e contam história. A fofoqueira, elas inventam uma história, faz um roteiro, sabe? E você imagina como ela sabe fazer uma introdução do assunto. Minha mãe falava, conta logo, conta logo. Sabe? A pessoa vinha contar que a outra tinha traído, não sei o quê, mas ela fala, sabe, a fulana, não sei o quê e tal, tal. Sabe, essas coisas. Então a gente acaba internalizando isso, né? E foi o meu trabalho de professor que me levou também ao cinema, né? Me levou de volta ao cinema, essa vontade de querer comunicar e, sabe, e essas mensagens chegando com trabalhos dos nossos colegas, né? Que começaram aqui, o FICA, os festivais. Poxa, eu quero fazer, tô com vontade, eu quero fazer. Sabe? Não eu quero ser cineasta, sabe? Uma vontade de participar daquilo tudo, né? Então, o início, né, claro, tá bem presente o conteúdo da minha formação, né, que é filosófica, né? Eu não acredito que isso tenha desaparecido totalmente, né? Mas tenha
outros formatos. Eu sempre falo para o pessoal da minha equipe, né, que a gente não está preparado nunca, porque os problemas que a gente tem com um trabalho não vai ser os mesmos que a gente vai ter com outro, né, trabalho. Talvez uma coisa que eu aprendi muito foi o timer, né, assim, de trabalho no set, porque você tem que ser dinâmico, você tem que saber roubar do instante, né, captar do instante a força dele, independente do que vai acontecer no futuro. Você tem que ter o olho, porque as pessoas estão com o olho na maquiagem, com o olho na fotografia, com o olho na captação de sons, você está com o olho na história, em tudo, né? Então, às vezes não está valendo isso, está valendo aquilo, você tem que fazer valer porque tem outras coisas que você tem que tocar para frente. Então, o Última Clareza foi um pesadelo, certo? Eu digo assim, foi um pesadelo, porque eu não sei se foi minha intuição, eu levei na marra, tudo na marra, sabe? Tipo assim, vamos e vamos e vamos, sabe? E enfim, como eu não tinha depois muita experiência, eu passei 20 dias sem ver as imagens e eu passei 20 dias tendo pesadelo. Então assim, foi muito difícil, certo? Por que foi difícil? Porque, olha, isso já foi, o Última Clareza foi gravado em 2006, né? Então nós tínhamos uma turma ainda mais fascinada pelo cinema do que integrada, sabe? E cada um queria só pensar no seu próprio umbigo, então não formava uma equipe ainda. Então foi muito difícil lidar com egos, certo? Mas foi um trabalho que me ajudou muito a compreender todo esse processo, inclusive a aceitar que nós temos que lidar com os nossos limites, sabe? E preparado com mais tranquilidade, né? Por exemplo, se chover, choveu, sabe? Tá tudo bem, né? Eu fui fazer agora o documentário Sonho de Humanidade, né? Então a proposta primeiro do filme, que isso não é o único foco do filme, era a gente filmar o papagaio falando. Nós ficamos 3 dias e nenhum papagaio falava. Eu já estava num estresse, o meu plano foi de água abaixo, sabe? No estresse total. Chegava lá e para despertar o interesse das pessoas, nós anunciamos na rádio que o papagaio que falasse melhor o dono ia ganhar um aparelho de DVD. Então o pessoal ficou no maior frisson, sabe? E os donos do papagaio queriam matar os papagaios. Falei, mas ele fala o dia inteiro, tem dia que eu não aguento ele, não sei o quê, e agora ele não fala nada. Então, assim, um documentário é difícil, a ficção é difícil, você lida com atores que chega na hora, às vezes, quer compreender a história de outra maneira, certo? Já teve casos, né, da pessoa dizer assim, mas eu acho que você deveria ter escrito mais para o meu personagem. Eu falei, poxa, é um curta-metragem, o que eu posso fazer? As coisas assim não nascem do nada, né? Eu escutei uma música que o Sons do Cerrado, que é um grupo de cantores, né, da Católica, né, que na época estava trabalhando com música popular do Cerrado. E tem uma música dos povos do Cerrado mesmo, que chama Marimbondo Amarelo, né? E eu achei muito bonita aquela música, estava muito interessado pela música. E meu colega falou assim, eu não me interesso por nada regional, mas essa música eu pintaria. Meu colega é pintor em Nova York. Eu peguei e falei, então eu vou fazer um filme sobre esse marimbondo, né? E aí a história veio assim. Eu também na minha infância conheci uma menina que gostava de ficar mexendo. O moleque adora, o moleque tem uma implicação com o marimbondo.
né? Não sei se você lembra do seu tempo, os moleques gostam de jogar pedra na caixa de marimbondo. Pra quê, né? E corre, e é ferroado e tudo mais, e torna a mexer de novo. Mas essa menina era um negócio fora do comum. Ela, toda vez que eu ia de férias na fazenda, porque a mãe dela foi empregada na minha casa e eu sempre passava férias na fazenda, ela só vivia inchada de marimbondo. E ela também gostava de esfregar pimenta na boca. Isso eu não entrou na história, porque, né, eu captei essa situação. E eu, recuperando a memória do pessoal da minha cidade, para uma exposição de fotos, comecei a ver que tinha um grupo, uma família, um grupo que teve uma importância muito grande no cenário cultural daquela pequena cidade, que era a família do João Dias, né? E aí me veio a memória também, né, do costume deles do canto das almas. Nós convidamos a Neuza, né? E não foi muito por acaso, porque a Neuza Borges ela já tinha vindo algumas vezes aqui no Festcine e pediu para ser convidada para trabalhar, né? E ela se encontrava muito no personagem que a gente queria, né? Nós tivemos, assim, eu acho que duas coisas importantes aí. Primeiro, porque ela é um profissional e tanto, né? Quer dizer, eu me surpreendi quando ela começou a fazer a narração, né? Que ela estava fazendo a narração exatamente do jeito que eu imaginei e não tinha, quer dizer, tinha minha indicação lá em cima, o tipo de voz, quem era a velha e tudo mais antes da narração. Mas sempre quando eu faço isso com um ator, eu tenho que conversar com ele, explicar e tal, não é bem assim, tudo. Então, pelo cabeçalho, ela veio e fez exatamente que eu fiquei assim meio assustado, né? Mas ao mesmo tempo a dificuldade, né, pelo estrelismo, né, é uma atriz da Globo e também já é uma senhora de idade e sempre a gente tem esses problemas, ela não gosta de roça, então a viagem foi longa, chegou lá, ela ficou o tempo todo reclamando, enfim, né? Nós tínhamos uma cena com cachorros, né? E ela não disse que não gostava de cachorro, então ela detesta cachorro. Então a primeira cena que nós começamos a gravar com ela foi um problema, porque era com cachorro, né? E era cachorro treinado, não adestrado, certo? Era um cachorro que obedecia a ordem, né, do treinador. Então, ela estava com medo dos cachorros e não quis se aproximar dos cachorros, né? E nós tivemos alguns problemas, os cachorros estavam fedendo, os cachorros sumiam ali pela Avenida Goiás, sabe? E, assim, foi um estresse. A primeira cena, né, quer dizer, foi uma falha nossa, a gente podia ter planejado uma cena tão difícil para fazer depois que a equipe tivesse mais afinada. Você pode observar que eu não traço um personagem, eu não tenho um personagem central que dá o tom ao filme o tempo inteiro, certo? A minha intenção é que as pessoas tenham condição de olhar para aquela situação, né, e entender melhor o mundo que cerca, né, aquelas pessoas. Por isso, às vezes, ainda tem um pouco de filosofia nisso, né? Porque os bichos têm muito para ensinar para nós. Eu acho que o sonho de humanidade, ele é sonho de humanidade por causa dessa necessidade nossa de aproximar das coisas e dos bichos, né? Para a gente aprender a ser um bicho melhor. Você sabe que a gente, quando trabalha com filme, não é só a gente que manipula o filme.
sabe? O filme também manipula a gente, sabe? Não é a gente que vai fazer os outros pensar com o filme também, quem está trabalhando, a gente também começa a pensar, né, a partir daquilo. E tem uma coisa que eu acho que é muito goiana, que é muito brasileira e muito humana, por isso é muito universal, né, é que nós gostamos que até o defunto seja bonito, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande com o fenômeno estético. O fenômeno estético, não a arte de salão, né? Porque nós vivemos à margem dessa arte, né? Nós vivemos marginalizados, inclusive do próprio cinema, né? Nós vivemos à margem, o povo brasileiro vive à margem das salas de cinema, né? Mas ele não vive à margem da vida, das coisas, da paisagem, né? É o povo... Você vê, quando eu fui fazer o Folia, você não citou Folia, a dona Gasparina, que é uma das únicas que faz depoimento, ela falou pro Bombinha, que o Bombinha mexe com abelha, ela falou assim, falou pro Bombinha, falou assim, Bombinha, primeiro dia que conheceu o Bombinha já era amigo dele. Assim, Bombinha, quando eu levantei o favo de mel, mas que coisa mais linda! Eu acredito que a beleza, ela é transformadora. Então, você me perguntou como é que é se dá esse friozinho na barriga, né? No caso dos festivais. Dá sim. E eu acho que uma coisa tem muito claro para mim.